Olá, meus irmãos. Neste momento, damos início a mais uma reunião do Grupo Espírita Francisco de Assis, desde já agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade bendita que nos apresenta nesse momento, e o nosso coração está em festa porque temos conosco, conduzindo esse nosso encontro, o irmão Dr. Salomão Ismael Filho, promotor de justiça da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes do Ministério Público de Pernambuco. O Dr. Salomão é também vinculado à Associação Associação Jurídico Espírita do mesmo estado. A ele, desde já, damos as nossas boas-vindas e agradecemos profundamente a disponibilidade de estar conosco nesse momento. Mas antes, vamos ler uma página do livro Fonte Viva, ditada a Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, que se intitula Vigiemos e Oremos. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Palavras de Jesus, anotadas no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio da nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas de reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti quando não as combates dedicadamente, qual lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Então vamos agora fechar os nossos olhos e elevar a Deus, nosso Pai, a nossa prece. Senhor Deus, Jesus, bom e amado Mestre, espiritualidade amiga da casa de Francisco, aqui nos encontramos reunidos para mais uma reunião, para mais um momento de encontro com a Tua mensagem, Jesus, irmão querido. E nesse momento queremos pedir que possamos todos, envolvidos nesse sentimento fraterno e de amor que nos une, nos envolver com a mensagem de tanta relevância para todos nós nos dias de dores por que passamos, que possamos estar atentos a tudo que nos será dito nesse momento e que as bênçãos do alto jorrem sobre todos nós, nos dando forças, coragem, fé para prosseguirmos nessa jornada
vencendo dia a dia as dificuldades que todos ainda temos, que todos ainda trazemos. Que a paz e que o amor se faça presente em nossos corações. Com a palavra, então, o Dr. Salomão Ismael. Meus caros prezados irmãos, meus caros amigos, confrades, irmãos da fraternidade, do grupo espírita Francisco de Assis, dessa querida fraternidade espírita, demais simpatizantes, seguidores, não é, da doutrina espírita. Hoje nós estamos aqui para trazer para vocês um tema importante, um tema delicado, mas que nós consideramos relevante que seja debatido no âmbito da doutrina espírita. O tema, meus prezados irmãos, é o espiritismo frente ao abuso sexual infantil. Então, muitas pessoas podem, no primeiro momento, dizer, mas o que é que a doutrina espírita tem a ver com isso? Meus caros, é um tema, como eu já disse, muito delicado, uma situação que muitas vezes acontece e que tem, sim, raízes espirituais, não é, ligadas muitas vezes a essa hedionda prática e que nós precisamos trazer para conversar, porque muitas vezes é uma realidade que está dentro das famílias, infelizmente, às vezes até dentro de famílias que frequentam o próprio centro, a própria fraternidade espírita, e é importante que a gente esteja devidamente bem informado sobre este relevante tema. Meus caros, primeiramente, eu começo o nosso estudo dizendo o seguinte: abuso sexual infantil. É preciso acabar com isso. Quando se viola a dignidade sexual de uma criança ou adolescente, nós temos o abuso sexual infantil. É um verdadeiro ataque à dignidade humana daquele ser em formação, uma ação, uma atitude que deixa nela e também no agressor profundos danos de ordem física, psíquica, e também espiritual. É sobre isso que nós vamos conversar, não é? Somente para que a gente possa refletir um pouco, não é? Somente cerca de 7,5% das ofensas sexuais no Brasil são reportadas à polícia. Estima-se que esses danos, esses dados, não é, esses números da violência sexual sejam ainda maiores, possam ser cerca de 13 vezes maiores do que os dados oficiais, conforme a Pesquisa Nacional de Vitimização de 2013. Para os senhores terem uma ideia, no estado de Pernambuco, que é o meu estado de origem, a Polícia Civil recebe, em média, cerca de 2.000 casos de abusos sexuais denunciados anualmente. Dentre esses casos, e não é uma realidade muito diferente do resto do Brasil, 80% das vítimas têm entre 5 e 14 anos. Mais de 80% dessas vítimas abusadas sexualmente são do sexo feminino. E mais de 60% desses abusos sexuais ocorrem dentro das próprias residências das vítimas, conforme pesquisa da consultoria, do Ideário Consultoria, encaminhada pela organização da Grã-Bretanha, Fundação Lucy Faithfull. Senhores, meus prezados irmãos, vamos conversar um pouco antes como é que a doutrina espírita se relaciona com esse tema, não é? Com essa temática. Primeiramente, a gente precisa falar da temática do sexo, não é? O sexo, ele é vida, é uma fonte ilimitada de energias genésicas, imprescindível para a perpetuação da espécie humana. Não é nada, como diz Emmanuel, que nós não estamos tratando aqui de nada que seja sujo, que tenha relação com as trevas, mas de uma fonte viva de energias genésicas, ou seja, que dizem respeito à nossa própria biologia, não é? Que a sabedoria infinita do Criador, não é? De Deus, da causa primária de todas as coisas, conforme diz o nosso livro dos Espíritos, nos coloque em nossas vidas, em nossa forma física, para que possa contribuir para o nosso desempenho. Né? Emmanuel diz isso no livro Vida e Sexo, que é um livro muito importante, né, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Pois bem, Joana de Ângeles vem a dizer que o sexo é importante para o ser humano, mas Joana desde logo alerta,
Nós não podemos viver na dependência do sexo. O sexo é também algo que nos complementa, como também a necessidade que nós devemos ter da nossa vida familiar, da nossa vida profissional, não é? Do nosso lazer. O sexo é algo que também nos complementa na nossa condição de espíritos encarnados. Por isso, lembra Joana, a importância de uma educação sexual, buscando sempre o equilíbrio, não é? Evitando a castração ilimitada, mas também a libertinagem, ou seja, a liberdade sem limites. É a mensagem de Joana no livro Despertar do Espírito, consagrado, psicografado pelo querido Divaldo Pereira Franco. Então, é o equilíbrio. A doutrina espírita deixa muito claro isso. Não se pode colocar desde logo a ideia de uma castração sobre o sexo, mas também não se pode querer uma liberdade limitada a respeito da prática sexual, porque estamos condicionados também a normas de éticas, normas morais e normas jurídicas, como a gente vai ver daqui a pouco. Veja como diz Paulo de Tarso na primeira epístola aos Coríntios: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, essa mensagem é muito interessante. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O abuso da função sexual causa muitas vezes em nós, e André Luiz explica de uma forma muito clara isso, né? Consequências em nossa vida. Consequências, muitas vezes, que nós não temos nem condição de sofrê-las somente nessa vida, na vida onde foram praticados esses abusos, levando muitas vezes isso para outras vidas. Não é? É o que coloca André Luiz no livro A Evolução de Dois Mundos. Né? E André Luiz deixa muito claro, o instinto sexual, acima de tudo, ele não está no corpo, ele está no espírito e manifesta-se através da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Então, o equilíbrio da função sexual passa muito também pelo equilíbrio mental, pelo equilíbrio de imagens da nossa mente. Como nós vamos direcionar esse instinto importante para a nossa sobrevivência, não é? Importante para o nosso amadurecimento enquanto seres humanos, mas que nós também não podemos abusar da função sexual. Então, por isso, eu relembro mais uma vez o que disse Joana de Ângeles, né? A utilização do sexo de forma desregrada e desequilibrada, né? Por isso a importância do equilíbrio, como lembra Joana, porque a utilização do sexo de forma desequilibrada vai provocar no agressor e também no agredido, quando se trata justamente de um abuso sexual, quando você tenta justamente contra outro fazer alguma prática sexual forçada, você vem provocar nele consequências de ordem física, psíquica e espiritual. É preciso, assim, canalizar essa energia sexual, não é? Dentro de limites e do respeito às regras morais, às regras de convivência social e também às normas jurídicas. A má utilização desses impulsos, dessas energias, é que faz gerar, em muitos casos, justamente o abuso sexual. Quando o indivíduo não consegue ter o equilíbrio devido das suas energias sexuais e busca uma prática sexual forçada contra alguém do sexo oposto ou também do mesmo sexo que ele. O sexo é algo divino, importante e sagrado. E nós não podemos, de forma alguma, exigir práticas sexuais do nosso próximo sem o seu consentimento. Quando se trata de uma criança e adolescente, isso é ainda mais grave, porque se entende que aquele sem informação ainda não tem a consciência, a maturidade biopsíquica suficiente para atender à prática do ato sexual. É por isso que a nossa lei penal, por exemplo, ela diz que quando se pratica sexo com alguém menor de 14 anos, a violência é presumida. Veja que coisa. Então, muitas vezes, quem já lidou com casos de agressão sexual, o agressor sexual de uma criança ou adolescente, praticou, e lamentavelmente, atos libidinosos com uma menina de 10 anos, aí chega e diz, não, mas ela consentiu. Esse consentimento não é válido porque é alguém que não tem ainda a maturidade para entender a complexidade e a importância de um ato sexual. Quando se força práticas sexuais contra alguém, nós temos o que se chama de estupro. E hoje a lei brasileira, por isso que eu digo, o indivíduo precisa se submeter não só a regras morais, mas também a regras jurídicas. A lei brasileira ela deixa claro que o estupro hoje não é só a consumação do ato sexual, mas também qualquer prática libidinosa forçada. Então, você muitas vezes apalpar partes ou órgãos genitais da vítima, não é?
também está praticando um estupro, se isso for contra a vontade dela, ou se tratar de um caso de violência presumida, como a gente já explicou no caso de criança e adolescente. Tá certo? Como lembra Divaldo Pereira Franco nesse livro tão importante, cuja leitura sempre é válida, que é o livro Sexo e Consciência. O estupro é um crime bárbaro. E, em alguns casos, existe até mesmo, lembra do que eu falei de André Luiz? André Luiz coloca isso no livro Evolução em Dois Mundos, não é? E que o sexo tem, o instinto sexual está na raiz do espírito, e as consequências dele, nós temos que, muitas vezes, dentro da lei da causa e efeito, não é? Muitas vezes ter que, vamos dizer assim, espiar as consequências das nossas ações em outras vidas. Então, Divaldo lembra que, em alguns casos, pode até haver laços espirituais pretéritos entre a parte agredida e o agressor, mas isso não justifica, em hipótese alguma, a atitude do agressor, não. Ele deveria, até em razão dessa existência de causas espirituais anteriores, ele deveria, sim, canalizar e resistir a qualquer tipo de instinto ou sentimento de tentar ou de conseguir qualquer ação de natureza sexual forçada em desfavor daquela vítima. Senhores, meus caros irmãos, nós não podemos nunca esquecer disso, da advertência de Manuel Filomeno de Miranda, também na brilhante psicografia de Divaldo Pereira Franco. Quando utilizamos de forma equivocada a função sexual, nós permitimos a sintonização de consciências desencarnadas, desequilibradas, que vêm a se hospedar em nós a título de obsessores, muitas vezes chegando ao caso até de uma vampirização, que é uma obsessão mais grave, qualificada, vamos dizer assim. Então, nós precisamos, principalmente nós que temos acesso ao conhecimento, nós espíritas, precisamos ter esse cuidado muito grande, não é? Quando, diante, né, a utilização indevida de material sexual, de material de conteúdo pornográfico, isso faz com que abramos, colocamos o nosso espírito em sintonia, deixamos abertas as nossas defesas para que espíritos desencarnados, desequilibrados, venham a sintonizar conosco e até, se for conforme o caso, se tornar uma obsessão. Então é preciso ter muito cuidado. A frase de Paulo de Tarso, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E não me convém por conta disso, por conta da abertura das nossas defesas espirituais para esse tipo de influência. Essas, vamos dizer assim, desses irmãos que precisam de orientação, precisam de tratamento, desses irmãos desencarnados, que lamentavelmente ainda coisificam o sexo e dependem daquele sexo, vamos dizer assim, doentio para sobreviver, né? Então, precisamos ter realmente cuidado com isso, porque muito do que vemos hoje, não é? E aí eu falo para irmãos espíritas de caminhada, muitas aberrações que vemos hoje no plano material, é claro que tem a responsabilidade maior daquele indivíduo que se deixou obsediar, mas muito do que vemos hoje também tem uma relação com essas consciências doentias que obsediam e que se alimentam de todo esse conteúdo de sexo de periferia, de sexo de baixo calão, que termina desvirtuando da nossa caminhada e da utilização equilibrada da função sexual. Então, meus irmãos, eu volto ao tema que eu falei no início, né? Mostrando essa conexão espiritual entre a função sexual e o desequilíbrio causado, inclusive espiritualmente, quando se utiliza de forma indevida essa função sexual. O que é o abuso sexual infantil? O abuso sexual infantil são práticas que consistem na utilização do corpo de uma criança ou de um adolescente para a satisfação de um adulto, ou mesmo de um outro adolescente que já tenha formação para isso, não é? Então, aquele ser maior, mais amadurecido, que se utiliza do corpo daquele sem formação para ter vantagens de natureza sexual. Pode ocorrer, como eu já expliquei, com ou sem o uso de violência física, porque para o Estatuto da Criança e do Adolescente, para o nosso Código Penal, a violência é presumida. Qualquer ato sexual praticado com menor de 14 anos, com uma criança, um adolescente menor de 14 anos, a violência se presume. E segundo, é importante dizer também, para o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança ela vai de 0 até 12 anos incompleto. Completou 12 anos e até 18 anos é considerado adolescente. Ok?
Então, é justamente isso que eu disse a vocês, para vocês visualizarem o que diz o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que, por sinal, esse ano completou 30 anos, e foi uma lei importante que trouxe, principalmente, o reconhecimento das nossas crianças e adolescentes como sujeito de direitos. Seres que têm direito à voz, evidentemente que sob a supervisão e educação de um adulto, mas eles são sujeitos de direito, e aquilo que eles sentem e pensem precisam e devem ser considerados, não somente pela família, mas também pelo Estado e por toda a sociedade. Então, assim, o abuso sexual, muitas vezes, ele pode ocorrer através de quê? De toques ou carícias no corpo da criança ou do adolescente, não é? De atos lascivos na sua presença, como a masturbação, da indevida utilização de imagens do corpo de uma criança ou de um adolescente para obter prazer sexual. Então, como eu já disse, não se trata somente de uma agressão à dignidade, a costumes sociais, é uma verdadeira agressão à dignidade humana, deixando marcas físicas, psíquicas e espirituais na vítima. Por isso, meus caros irmãos, no âmbito de um centro espírita, no âmbito de uma fraternidade espírita, nós precisamos estar conscientes do que é isso, porque muitas vezes o abuso sexual infantil, como eu falei no início, o agressor sexual ele não está fora de casa, ele está dentro de casa, infelizmente. É um padrasto, é um pai, é um tio, é um primo, é um vizinho que se aproveita daquela situação. E as famílias ficam muitas vezes desesperadas. A vítima fica sem saber o que fazer, porque diante de alguém que ela esperava proteção, que ela esperava respeito, que ela esperava segurança, ela encontra muitas vezes essa agressão à sua dignidade humana. Imagine uma criança de 5, de 6, de 7, de 8 anos lidando com isso, sem saber o que fazer. Né? Então, assim, ela não fala muitas vezes porque o agressor consegue o silêncio dela através da ameaça. Diz que a mãe, se souber disso, vai colocar ela de castigo, que não vai acreditar nela. Que se ela contar isso para alguém, ele vai fazer alguma coisa ruim com a mãe, com o irmão, ou com o próprio pai. Então ela guarda um silêncio muito grande e através de sinais exteriores que a gente vai ver daqui a pouco é que o corpo começa a falar. Ela não fala, mas o corpo começa a falar. Então nós precisamos estar conscientes disso para através dos centros, na própria educação sexual infantil, não é? Eventualmente em palestras e estudos como esse, trazer esse tema, porque irmãos que frequentam o centro ou pessoas que conhecemos, mesmo que não frequentem o centro, podem estar passando essa dificuldade. E nós precisamos ter essa consciência, essa formação para buscar ajudar na atitude mais cristã possível aquela pessoa que esteja passando por isso. Porque mais grave ainda, o abuso sexual, ele é um crime que se repete. O agressor, ele não sacia a sua vontade de uma só vez. É como o Divaldo lembra, o sexo desregrado, o sexo desequilibrado é como matar a sede com água do mar. Quanto mais você bebe, mais vontade você tem de beber daquela água. Imagine isso aplicando-se ao agressor sexual. Então, por isso que é importante estar preparado para denunciar, para, de uma forma ou outra, tirar a criança do convívio com aquele agressor. Então, já falamos sobre isso, né? Sobre a presunção da violência, quando a vítima tem menos de 14 anos. Não é? E como é que ocorre, onde ocorre o abuso sexual infantil? Nós já falamos, né? Pode ocorrer dentro ou fora de casa. Mas, infelizmente, e isso, meus irmãos, isso é uma constatação até mundial, no caso de abuso sexual infantil, a maioria dos casos ocorre dentro das residências das próprias vítimas. É muito grave, meus caros. E é uma criminalidade, como eu disse, silenciosa. Um alerta que fica para nós, todos nós, enquanto integrantes de uma fraternidade espírita, enquanto sociedade. Em casos como esse de pandemia, onde existe um necessário isolamento social, há quase sempre um aumento dos casos de abuso sexual infantil por conta da convivência forçada entre vítima e agressor. Porque, como vimos, em mais de 60% dos casos, aliás, em mais de 80% dos casos, o agressor é alguém da própria família da vítima. E eu falei, meus irmãos, que o corpo fala. A criança pode não falar por conta das ameaças do agressor que consegue o silêncio da vítima. Mas o corpo começa a falar, até provocado pelo próprio espírito, não é?
E como é que a gente pode notar isso? Não é? Através de problemas escolares, que normalmente está sofrendo abuso sexual, tem baixo rendimento escolar, começa a ter um comportamento antissocial, uma pessoa que era sociável de uma hora para outra fica antissocial, a criança se torna agressiva, começa a ter comportamentos suicidas e autodestrutivos, começa muitas vezes a se apresentar automutilado, ou seja, com marcas de feridas pelo corpo, ou mesmo no próprio pulso, não é? Hematomas diversos, ansiedades, medos, não é? Quando se trata de crianças já maiores, já próximos da adolescência ou entrando na adolescência, o uso de bebida alcoólica de forma excessiva. Tudo isso são sinais, né, os chamados sinais genéricos. A gente tem ainda os sinais específicos, que é a curiosidade sexual, o conhecimento sexual inapropriado para a idade, a masturbação excessiva, não é? Doenças, uma criança, de repente uma criança de 7, 8 anos com uma doença sexualmente transmissível, isso é um grave sinal de que ela está sendo abusada, de que ela pode e deve estar sendo abusada sexualmente. Ou mesmo a gravidez na adolescência. Pode acontecer, né? Há casos, lamentavelmente. Tivemos um caso recente de uma jovem no Espírito, de uma criança no Espírito Santo, que vinha sendo abusada sexualmente há vários anos pelo tio, e terminou, a família só soube quando ela engravidou. Vejam como funciona o silêncio, e veja como é grave, como machuca, como destrói interiormente a pessoa, situações do abuso sexual infantil. Então, meus caros, as consequências do abuso sexual infantil, e nós, enquanto espíritas, precisamos estar cientes disso. Não é? Vejam, existe a necessária reparação do ponto de vista espiritual, é importante, é necessário, não é? Eu não diria nem só que é necessário, é vital, mas também nós precisamos considerar que, do ponto de vista jurídico, é importante que o agressor sexual tenha aquele comportamento parado, vedado, e que ele sofra as consequências das suas ações. Nós não podemos dizer, é algo que vai passar com o tempo para a vítima, perdoe o agressor. Não, do ponto de vista moral, inclusive, deve perdoar, nós sabemos disso. Porém, sabemos também que as consequências psíquicas, inclusive, de um abuso sexual, o tempo não cura por si só. A vítima vai precisar de muito apoio espiritual, de muito apoio psicológico e muitas vezes psiquiátrico também. Mas somente para que vocês entendam, meus caros. A pedofilia por si só não é crime. Pedofilia é um termo ligado à ciência médica, daquele indivíduo, que geralmente é um indivíduo de maior idade, que sente atração sexual por crianças que ainda não atingiram o período púbere, que podem ser do mesmo sexo ou do sexo oposto a ele. Vejam, a pedofilia por si só não é crime. O que é crime é você exteriorizar esse sentimento. É você ir atrás de crianças e adolescentes, é você tocar, é você abusar sexualmente, é você baixar da internet imagens de crianças e adolescentes em situação pornográfica. Isso é crime, é a exteriorização do comportamento. E assim, por si só, o fato de alegar, inclusive a pedofilia é considerada uma doença pela OMS, mas por si só o argumento de dizer, eu sou pedófilo, eu tenho uma doença, eu estou livre da pena. Não, não está. A regra geral é que o pedófilo ele vai responder pela exteriorização dos seus atos, porque ele se entende que ele tem consciência daquilo que praticou. Então, salvo em casos extremos, e aí vai ter que ter uma perícia comprovando isso, mas a regra geral é que o pedófilo, por si só, ele responde pelos seus atos porque ele tem consciência disso e deveria procurar tratamento para não exteriorizar esses atos. Ok? Então, eu já expliquei isso para vocês. E a gente passa para falar um pouco do estupro de vulnerável, que vejam que é talvez a consequência mais grave do abuso sexual infantil. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso contra um menor de 14 anos, contra alguém menor de 14 anos, contra uma criança ou adolescente menor de 14 anos, a pena de 8 a 15 anos. Meus caros, muitas vezes o imaginário popular pensa isso. Mas se não houve a consumação do ato, não houve crime. Não houve. Houve sim. Porque qualquer ato, tocar no órgão genital da criança ou adolescente, bulinar outra parte essencial dele, seja o nádega, seja o órgão genital, sejam os seios, isso já configura o estupro. E é um crime muito duro, cuja pena vai de 8 a 15 anos. Então,
é preciso ter consciência disso, da gravidade desse ato. Nós precisamos ter consciência, né? Respeitar, acima de tudo, a vítima, a condição dela de vítima. Muitas vezes, nos processos criminais envolvendo esse tipo de crime, tivemos até um caso aí recente no Brasil, envolvendo uma pessoa de maior de idade. Eu não vou entrar em detalhes desse caso, mas nós precisamos, sim, respeitar, acima de tudo, a vítima pela sua condição. Argumentos defensivos do acusado muitas vezes chegam querendo atribuir à vítima a culpa pelo estupro. Vejam como isso acontece. É lamentável. Então, nós precisamos o respeito, e que nós pregamos enquanto espíritos, o respeito ao agressor, não é? A condição dele de ser humano, que haja o perdão, mas que ele responda pelos seus atos do ponto de vista criminal. Nós também temos que ter o respeito à vítima, à condição de ser humano que teve a sua dignidade sexual violada, e precisamos abrigá-la e albergá-la, tá certo? E acolhê-la em nosso centro espírita, principalmente. Outra consequência, né? Vejam que são 2 artigos, esse 241A, que eu não vou ler para não cansá-los, e o 241B do ECA. Só você baixar a imagem ou transmitir imagens de criança ou adolescente em situação pornográfica constitui crime. E constitui crime porque existe toda uma rede de pedofilia atuando aí na chamada Deep Web, que é a internet oculta, a internet irregular, onde essas pessoas compartilham fotografias. E por que é grave? Porque existe um estudo onde crianças e adolescentes são levadas para ficarem em situações, em cenas pornográficas, cenas horríveis, e essas cenas são compartilhadas no mundo inteiro. De maneira que é importante que haja essa punição, né? Mais importante ainda é a prevenção, mas que essas pessoas que usufruem desse tipo, que estimulam esse tipo de indústria, tenham consciência e saibam que serão punidas se assim o procederem. Então, tem outro fato importante, que as casas, que nós, enquanto cristãos espíritas, precisamos estar conscientes, né? Só aliciar, assediar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de praticar ato libidinoso, mesmo que o ato aconteça, só o fato de você estar mandando mensagem de WhatsApp, tentando assediar uma criança, está mandando o chamado sexting, né? Mandando aqueles nudes, aquela coisa para criança ou adolescente, só isso aí também é um crime. Não se pode aceitar isso jamais, é preciso preservar a pureza. Jesus já dizia, né? Vinde a mim as criancinhas. Então, é importante preservar a pureza da criança para que o sexo, que não é algo sujo, nós vimos já no início, Emmanuel deixa muito claro isso no livro Vida e Sexo, que ele venha no momento adequado, no momento quando aquele sem formação tiver a necessária maturidade física, espiritual e psicológica para lidar com o sexo. Um tema importante, né? Mas que é importante, que é necessário que a gente traga aqui, um tema muito delicado, que é o aborto e a gravidez resultante de um estupro vulnerável. Meus caros, veja, do ponto de vista jurídico, o que é que a gente tem? O Código Penal brasileiro, ele pune com a pena de... Ele trata o crime de o aborto como um crime, não é? Porém, principalmente com o aborto quando provocado, seja pelo médico, seja pela própria gestante. Mas ele exclui de pena quando se trata de um aborto para salvar a vida da mãe da criança. Ou então, quando se trata de um aborto cuja gravidez resultou de um estupro. Seja um estupro de um adulto, seja um estupro de vulnerável. O que é que a doutrina espírita... Assim, antes de falar da doutrina espírita, o Supremo, é importante dizer também... também admite o estupro de vulnerável, no caso, quando se verifica, o estupro de vulnerável, não, também admite o aborto, quando se verifica que a vítima, né, ela, o feto, ele é um feto anencéfalo, ou seja, ele tem uma malformação do cérebro. O Supremo Tribunal Federal, em uma decisão de 2012, ele passou a admitir essa possibilidade, quando a mãe e o pai verificam, através de exames, que o seu bebê, não é, está com um caso de anencefalia. Isso no início da gestação. Então, isso foi uma decisão de 2012, inclusive a AGE, da qual eu faço parte, a AGE Brasil, a Associação Jurídica Espírita do Brasil, esteve no Supremo Tribunal Federal, defendendo a vida, defendendo que não houvesse essa possibilidade de aborto. Então, já pegando essa informação no final, eu quero dizer para os senhores o seguinte, para os meus queridos irmãos, para as minhas senhoras e meus senhores que estejam assistindo,
A doutrina espírita defende e defenderá sempre a vida, não é? Então, para a doutrina, somente quando houver riscos para a vida daquela mãe, não é que estaria autorizada a prática do aborto. Porém, meus caros, eu quero deixar essa mensagem. Isso não nos dá o direito de julgar aquela criança, não é? Aquela mãe, aquela família que decidiu fazer um aborto resultante de estupro. Nós vamos sempre orientar, tenha um filho, sabemos da dificuldade, é algo muito difícil, é algo dificílimo, mas tenha, porque certamente há vínculos espirituais entre você e essa criança que está nascendo. Se não for possível admitir conviver com aquele ser resultante do estupro, entregue para adoção. Nós sabemos que não é fácil, mas se ainda assim se decidir fazer o aborto, nós não podemos tratar aquela família precisamos tratá-la com respeito, empatia, se colocar no lugar daquela criança, imaginar o nosso filho ou a nossa filha passando por isso, não é? Nós não podemos julgá-la nem taxá-la de assassina, como aconteceu recentemente no Recife, com uma criança que veio do Espírito Santo fazer um aborto, estava legalizado. Pode até ser que nós não concordemos com isso, mas era uma criança de 10 anos, que vinha sendo estuprada continuamente pelo próprio tio, decidiu a família fazer um aborto. E quando chegou aqui, pessoas religiosas, eu não vou dizer de que religião era, mas segurando cartazes, chamando aquela criança de assassina, tentando impedir, inclusive, a entrada dela no hospital. Meus irmãos, não é assim que nós vamos vencer a causa contra os abortistas, em desfavor dos abortistas. A nossa mensagem tem que ser a mensagem sempre da vida, mas também do respeito, da empatia, de se colocar no lugar daquela pessoa. É um tema difícil, mas é um tema que nós precisamos trazer. Defendemos a vida, defendamos sempre, mas com respeito, né? Se colocando no lugar, mostrando que é difícil realmente, mas que espiritualmente o melhor caminho é preservar a vida daquele ser, dar ele a chance de vir à vida, não é? E se for o caso, se a mãe não aceitar de forma alguma, que entregue aquele filhinho para adoção. Mas nunca minimizar o sofrimento da vítima. Nunca chegar e dizer, como alguns dizem, deixa isso para lá porque o tempo há de curar. Não, o abuso sexual é algo sempre grave, que deixa feridas indeléveis, muitas vezes, na vida da vítima, e que ela vai precisar, sim, de muito apoio espiritual, também um apoio psicológico e psiquiátrico para superar esse tema. E qual o papel de um centro, né, de um núcleo espírita, de uma fraternidade, diante de um caso de abuso sexual infantil? É como eu já disse, meus caros, acolher a vítima e sua família da forma mais humana possível, sem julgamento de valores. Escutar a vítima sobre o abuso somente o estritamente necessário, evitando a revitimização dela. Porque cada vez que uma vítima de estupro fala sobre isso, é como se... Porque, na verdade, quando você sofre um estupro e outras situações graves da nossa vida, o nosso cérebro, muitas vezes, ele tem um mecanismo de defesa. E esquecer faz parte desse mecanismo de defesa para que você possa continuar, de alguma forma, a sua vida. Então, quando você relata aquele fato novamente, você está se revitimizando. Então, por isso é escutar, se for o caso, num atendimento fraterno, onde quer que seja, somente o estritamente necessário para que buscando aliviar um pouco o sofrimento da vítima, daquela família. Não é? Sugerir o encaminhamento da vítima e da família para um dos órgãos da rede de proteção em favor contra a violência da criança ou adolescente. Pode ser o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Polícia Civil, mas sugerir sempre com humildade, com respeito, mas atente para isso, meu irmão, minha irmã. O abuso sexual infantil, ele se repete. Se você sabe que é um pai o abusador sexual, que ele continua na residência da vítima, isso certamente vai se repetir, e não só contra aquela vítima, contra outros possivelmente. Então, esses órgãos de proteção, muitas vezes admitem até a denúncia anônima, onde ele vai poder fazer uma averiguação ali e verificar a veracidade. Então, pensemos nisso também, com muita serenidade. Me parece que nós não podemos lavar as mãos de um caso desse. Ninguém vai estar, o centro não vai virar, claro, uma delegacia procurando se existe ou não. Mas se esse assunto chega lá, se esse assunto nos é trazido, me parece que nós precisamos lidar com muita responsabilidade. E se não nos é trazido, é claro, cabe a nós, através da educação infantil, da evangelização infantil, colocar também um pouco de educação sexual, inclusive com a base de prevenção, porque uma criança que já tem uma noção,
Se ela está diante de um abuso, ela vai, desde logo, reagir àquilo e levar informação para os seus pais ou responsáveis. Ou talvez alguém que possa lhe acolher, como o próprio centro, como uma escola, não é? Então, estejamos bastante atentos, com muita serenidade, a respeito desse problema. Então, meus caros, a gente, como denunciar, não é? O Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos da Presidência da República, ele, inclusive, você, como eu já disse, você pode fazer a denúncia anônima, porque a gente sabe que é difícil, muitas vezes quem está denunciando é vizinho do agressor, às vezes os agressores são pessoas violentas, mas existe a possibilidade da denúncia anônima para que as autoridades competentes investiguem e averiguem a natureza dessa informação que lhe foi dada. No Rio de Janeiro, nós temos um Ministério Público que tem um telefone, né? Eu menciono o Rio porque o GEFA é um grupo espírita do Rio de Janeiro, né? Então tem esse número do MPRJ, que é um MP muito atuante, e certamente há a possibilidade também da denúncia anônima, mas em cada Ministério Público do Estado, do seu Estado, você entrando no site, você pode fazer a denúncia pelo site e você vai encontrar também o telefone para fazer essa denúncia. Em Pernambuco, por exemplo, você tem o Disque 127, que é o Disque MPPE. Mas você pode também ligar para a Polícia Civil do seu estado e também para a Polícia Militar através do 190. Meus irmãos, eu espero ter ajudado, eu vou chegando ao fim do meu estudo aqui e espero de alguma forma ter contribuído para que esse relevante tema entre, não é, na pauta de cada um de nós, para que estejamos informados a respeito disso e que possamos contribuir contra essa atitude, contra essa ação, que mostra uma prática irregular, desequilibrada da função sexual, não é? E que termina se resvalando em consequências muito grandes de ordem não somente física, psíquica, mas também espiritual para a vítima, para a sua família e também para o próprio agressor. Meus irmãos, eu vou finalizando, peço desculpas se utilizei algum termo ou alguma palavra que tenha deixado alguém insatisfeito. Peço perdão por isso, mas a minha intenção aqui foi a melhor possível, foi colaborar, foi informar. Meus irmãos, eu então passo a partir de agora a fazer a prece final para que possamos concluir o nosso estudo no dia de hoje. Senhor Jesus, guia e mestre, governador do planeta Terra. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de estudo e de aprendizado aqui sobre a coordenação do Grupo Espírita Francisco de Assis. Que a tua luz infinita permaneça em nós, nos ajudando a compreender esse complexo, mas relevante tema. Que possamos, Senhor Jesus, levar esses ensinamentos para a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa comunidade religiosa. E possamos, de alguma forma, contribuir para que isso não mais ocorra. Contribuindo também para a nossa melhoria, a nossa eterna e necessária reforma íntima, que cada um de nós tem que fazer diariamente aqui, no querido planeta azul, no querido planeta Terra, onde estamos encarnados. Assim, sob a tua orientação, Senhor, pedimos, Senhor, autorização e também a toda espiritualidade superior que nos orientou, nos guiou nesse estudo, autorização para encerrar mais esse trabalho de natureza espiritual. Muito obrigado, assim seja.